Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha nesta quinta-feira, 2 de julho, aqui na telinha da TV Novo Tempo. Na edição de hoje, os detalhes sobre a pesquisa da Universidade Federal de Pelotas sobre o coronavírus no Rio Grande do Sul. E você vai ver também. Centro de triagem de Cachoeira do Sul é remontado depois do vendaval de terça-feira. Câmara dos Deputados aprova adiamento das eleições para o mês de novembro. Começa a instalação das lâmpadas de LED em Cachoeira do Sul. E ainda, a gente conversa com o vereador Igor Noronha, que colocou o nome à disposição do MDB para se candidatar à Prefeitura de Cachoeira. E você já sabe que pode fazer parte do NT Sul, enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, com uma foto, com um recado, com a sua opinião, com a sua informação. O número é o 51 99769 7129. Também dá para mandar o seu recado comentando na transmissão ao vivo lá na nossa página do Facebook. É só acessar facebook.com/TV Cachoeira. Mande a sua mensagem, fique de olho aqui nas notícias do NT Sul que já está no ar. O Brasil passou ontem a marca de 60 mil mortes por coronavírus. Foram registrados nesta quarta-feira 1.038 óbitos pela doença, levando o país a um total de 60.632 mortes pela Covid-19. Também ontem foram confirmados mais de 46 mil novos casos confirmados no país. O Brasil tem agora 1.448.753 casos confirmados de coronavírus. Destes, cerca de 57% são considerados recuperados. E em Cachoeira do Sul, a Secretaria Municipal da Saúde notificou ontem 15 novos casos suspeitos de coronavírus no município. Os pacientes são 8 mulheres e 7 homens. Também foram informados 9 pacientes recuperados da Covid-19. Nenhum caso confirmado foi registrado. Com os novos dados, Cachoeira do Sul permanece com 108 casos confirmados. Os casos suspeitos são 27, 388 casos foram descartados e 87 pacientes já estão recuperados. Todos os números atualizados de Cachoeira do Sul em relação ao coronavírus você encontra lá no nosso site novotempo.com/NTSul. E em todo o estado do Rio Grande do Sul, os números da Covid-19 também continuam crescendo. Ontem foram confirmadas mais 22 mortes por coronavírus e o total de óbitos no estado vai a 636. O Rio Grande do Sul tem 28.171 casos confirmados. Bom, e ontem foram divulgados resultados de mais uma etapa da pesquisa coordenada pela Universidade Federal de Pelotas para levantar indicativos e estimativas do percentual de pessoas com anticorpos para a Covid-19, de assintomáticos, velocidade da infecção e também cálculo de óbitos. O trabalho começou em abril, envolve regiões de 9 cidades: Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Caxias, Santa Cruz, Santa Maria, Passo Fundo, Ijuí e Uruguaiana. Essas cidades representam cerca de 1/3 da população gaúcha, com 11.300.000 habitantes. A repórter Helena Caetano está chegando agora para conversar com a gente sobre essa pesquisa e a gente quer saber da Helena justamente se o Rio Grande do Sul já atingiu o pico ou quando vai chegar a esse estágio. Boa tarde, Helena. Seja bem-vinda aqui ao NT Sul. A resposta, Daniel, é sim e não. Mas definitivamente essa resposta nós teremos no finalzinho da minha participação. Eu quero, em primeiro lugar, desejar meu boa tarde a você e a todo o pessoal que nos acompanha, o pessoal que acompanha o NT Sul aqui, a TV Novo Tempo. Vamos falar um pouquinho sobre essa pesquisa, Daniel. Ontem à tarde, o governador Eduardo Leite coordenou mais uma live com a sua equipe e também com a equipe da Universidade Federal de Pelotas, que participa deste trabalho. Essa pesquisa vem sendo realizada desde o mês de abril. De lá até agora já foram realizadas 5 etapas, as 4 primeiras etapas a cada 15 dias e agora a primeira fase dessa segunda etapa que começa a ser realizada a cada 30 dias. Os resultados desse início de segunda etapa foram divulgados ontem e eu chamo a cartelinha aí para que o pessoal possa se atualizar e acompanhar com a gente. 4.500 testes foram realizados, 500 em cada um desses municípios citados, 21 deram positivos, 0,47% da população gaúcha estaria com anticorpos, segundo a pesquisa. Isso equivale a 53.094 pessoas já com anticorpos.
A média é de um infectado a cada 214 habitantes aqui do Rio Grande do Sul. Chamo outra cartela aí para mencionar que a subnotificação de casos apontada pela pesquisa é para cada 1 milhão de habitantes no Rio Grande do Sul, a estimativa real é de que existam 4.667 infectados, para apenas 2.219 notificações. Esta é a média levantada pela pesquisa. O professor e pesquisador da Universidade Federal de Pelotas, Fernando Barros, falou sobre esses resultados que indicam que a pandemia e a propagação do vírus continua avançando ainda aqui no Rio Grande do Sul. Nossa recomendação principal, para ser aliada a toda a política tão pormenorizada de distanciamento social que o Estado tem implementado para cada município, para cada região, a nossa recomendação é que se amplie a testagem de vírus com PCR e que se aumente a busca ativa e isolamento de casos. Nós temos no Rio Grande do Sul, atualmente, cerca de 400 ou 500 ou mais, um pouco, casos novos confirmados por dia. Nós estamos ainda num momento onde é possível que esses novos casos, esses casos sintomáticos, sejam testados, os seus contactantes também, e que se faça uma busca ativa e isolamento para tentar, então, controlar a infecção. Pois é, a recomendação do Dr. Fernando é importante e fundamentada na pesquisa realizada até agora. Bom, nós estamos conversando aqui com a Lena Caetano, né? E a minha pergunta para ela é justamente no seguinte sentido: o governo apresentou alguma alternativa que se encaixe aí, Lena, nessa recomendação? Apresentou sim, Daniel, e quem falou sobre este assunto foi a secretária estadual da Saúde, Arita Bergman. Vamos ouvi-la. Estamos desenvolvendo, junto com o projeto Todos pela Saúde, a possibilidade concreta de realizarmos 3.000 testes dia RT-PCR. Vamos eleger todos os sintomáticos de um modo geral e seus contatos, como também queremos fazer uma especificidade para as nossas ILPIs, que surtos têm acontecido. Estamos observando, inclusive, que muitos óbitos acontecem em idosos institucionalizados. Então, com esta parceria deste projeto, nós teremos condições de ampliar, porque hoje fazemos, em média, em torno de 1.000 testes PCR, junto com a Universidade de Santa Maria, com a Universidade das Ciências da Saúde, com a URGS de Porto Alegre, mas queremos, com isso, potencializar e justamente chegarmos naquelas pessoas que têm sintomas e seus contatos. É uma forma de rastrear e de fazermos a busca ativa. Aí, portanto, Arita Bergman, que é a secretária de Saúde aqui do Rio Grande do Sul. A Lena Caetano volta daqui a pouquinho para trazer informações para a gente, que é uma das perguntas mais feitas, não é, aqui no estado, aqui em Cachoeira do Sul, sobre o tal do pico. Afinal, o Rio Grande do Sul já chegou, vai aumentar até quando e até que número também o coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Daqui a pouquinho a Lena volta e vai trazer essa informação para a gente. Gente, o centro de triagem da UPA para pacientes com sintomas ou suspeita de coronavírus foi o ponto mais atingido em Cachoeira do Sul pelo vendaval da noite de terça-feira. Ontem foi dia de reconstrução. Nós vamos ver agora os detalhes. Michele, a coordenadora da UPA e do centro de triagem, conta que com a intensificação do vendaval de terça-feira à noite, em torno de 1h da manhã, a equipe que atendia no centro de triagem começou a transferir os equipamentos e materiais para o prédio da UPA. Assustador, né? Com medo, né? E o vento e a chuva, todas essas questões climáticas, né? São coisas que a gente não consegue controlar, né?
Então, realmente, nós ficamos assustados, né? A grande intenção, né, a maior preocupação era proteger a equipe e proteger a demanda, caso tivesse. Então, rapidamente a equipe se organizou, como nós já tínhamos, né, anteriormente esse fluxo pela UPA, no caso, né, nós retomamos esse fluxo rapidamente, retiramos equipamentos, materiais mais importantes que poderiam estragar, né, com a chuva e preservamos o atendimento aqui dentro daí. Essas fotos da Defesa Civil mostram o que aconteceu logo em seguida. O vento arrebentou amarras e derrubou a estrutura. Quarta foi dia de remontar o lonão. A empresa responsável pela estrutura veio com a equipe de Venâncio Aires para realizar o trabalho. As ferragens e a lona não sofreram danos. A Secretaria de Obras auxiliou e também refez a parte elétrica. O mutirão foi para viabilizar o retorno do serviço ao local já a partir da noite de quarta-feira. Edson das Neves Júnior, coordenador da Defesa Civil, afirma que esse foi o dano mais grave causado pelo vendaval. Mesmo assim, outras situações exigiram e receberam atenção da equipe. Na cidade, né, de Cachoeira do Sul, tivemos registro de quedas de árvores em áreas públicas, privadas, mas felizmente, até o momento, nenhum registro de danos em residências, né? Então, estamos, principalmente a Secretaria do Meio Ambiente, fazendo a retirada dessas galhos de árvores que estão caídas, né? Houve também problemas na rede elétrica, o pessoal da RGE também estava trabalhando já à noite para restabelecer a normalidade. E na BR-153, junto a 290, né? Muito próximo a 290, teve a queda de uma árvore que interrompeu a rodovia e o Corpo de Bombeiros durante a madrugada já fez a remoção e o trânsito está liberado, né? Foi registrado pela UFSM ventos de 68 km por hora, né? E teve bastante chuva, então isso nos preocupa porque no decorrer dos próximos dias, mesmo com vento não intenso, o solo continua úmido e a ação do vento pode fazer com que mais árvores venham a cair. Então vai se trabalhar bastante nesses dias, né, para evitar isso. Então a Secretaria do Meio Ambiente, equipes da Defesa Civil estão trabalhando em poda, cortes de árvore. Pedimos a atenção da população, principalmente no que diz respeito a subir em telhados, né? Os telhados estão úmidos, então é hora de ter calma, mesmo que tenha tido uma goteira em casa, alguma calha entupida, deixar o telhado secar para subir, evitando desta forma acidentes. E a Defesa Civil começa também a monitorar o nível do rio Jacuí. Ele subiu 1,5 metro esta noite, chegou a 18 metros e 20 centímetros. O nível normal dele é 18 metros, mas foi um grande volume de água. Então vamos monitorando, não há um risco iminente de inundação, mas a nossa função é manter o acompanhamento, né, das próximas horas do nível do rio também. Felizmente, né, embora esses transtornos aqui em Cachoeira do Sul, né, sem casos aí mais graves, portanto. E atenção, hoje é o último dia para se cadastrar para receber o auxílio emergencial de R$ 600. O prazo termina às 11h59 da noite, segundo informou a Caixa Econômica Federal. Quem estava no cadastro único até o dia 20 de março e quem recebe Bolsa Família não precisa fazer cadastro para receber o benefício. No caso de quem recebe o Bolsa Família, o auxílio é dado se for mais vantajoso e o Bolsa Família fica suspenso temporariamente. Quem não está no Bolsa Família e nem no CadÚnico precisa se inscrever no site auxilio.caixa.gov.br ou então pelo aplicativo Caixa. Pelas regras, até 2 pessoas da mesma família podem receber o auxílio emergencial. Gente, nós estamos vivendo um momento que é muito propício para o comportamento depressivo, tanto pelo isolamento social imposto pela pandemia, quanto pela estação fria que parte do Brasil começa a enfrentar agora. Pois é, até mesmo o clima pode colaborar para isso. Mas e aí? Qual é o caminho para sair da depressão? Que passos podem ser dados? A psicóloga Lisiane Omeres fala sobre esse assunto agora no quadro Dia de Terapia. Olá, pessoal. Vamos falar hoje de depressão. Por quê?
por uma série de motivos. Em primeiro lugar, em função do isolamento social. Em segundo lugar, porque estamos no inverno e essa estação, ela é a estação que mais estimula o comportamento depressivo em função do frio, do dia cinzento, da chuva, daquele isolamento que naturalmente a gente faz nos períodos que estão frios. E também pela contingência natural da vida, muito corrida, né, que as pessoas desenvolvem muitas vezes comportamentos depressivos com muito mais facilidade hoje, também em decorrência dessa vida atribulada que a gente vive. Mas o que eu quero abordar na depressão? Eu quero abordar na depressão os cuidados que a gente tem que ter para poder sair da depressão. Eu sempre coloco para os meus pacientes que para entrar na depressão é rapidinho. Qualquer evento que sai fora da nossa rotina, né, que de certa forma nos traga dissabor, desalento, nós já nos encaminhamos para o processo depressivo. Sem contar aquelas pessoas que já nascem com traço depressivo e elas passam uma vida inteira alternando períodos com depressão e períodos sem depressão. Mas o que é fundamental quando a gente fala em depressão? É reconhecer que a depressão é um transtorno, né, e que nós estamos com esse transtorno, quem é portador desse transtorno. Não adianta dizer que isso é para louco, que eu não vou me tratar, que eu não estou com depressão, que depressão é frescura, que isso passa. Não. Depressão é um transtorno sério e ele tem que ser tratado com responsabilidade e com seriedade. E não é isso que a gente vê muitas vezes, né? Muitas vezes a gente vê pessoas que têm dificuldades em manter um tratamento. Primeiro, tem dificuldade de aceitar que estão com transtorno. Aí, se elas aceitam que estão com transtorno, muitas vezes a família diz: ah, tu não tem nada, isso é frescura tua, vai trabalhar que passa, vai fazer alguma coisa, né? Enfim, sempre achando que aquilo ali é bobagem da pessoa. E num terceiro momento é a dificuldade que as pessoas têm de manter um tratamento. Esse tratamento para a depressão, ele precisa ser feito de uma forma séria, porque como eu disse para vocês, para a gente adquirir uma depressão é rapidinho, para tratar ela é muito lento. Então se a gente não trata o comportamento depressivo de uma forma correta, logo a gente vê assim: ah, eu tô um pouquinho melhor, tô bem, não vou mais fazer um tratamento. Quando essa depressão ela vem novamente, ela vem muito mais forte, com muito mais sintomas e necessitando de um tratamento muito mais agressivo do que aquele que se deixou de fazer anteriormente. E o que é um tratamento para depressão? O que compõe um tratamento para depressão? Em primeiro lugar, um diagnóstico médico, né? Só quem pode dizer se a pessoa tem um comportamento depressivo é um médico ou é um psicólogo. O médico faz o diagnóstico, se for necessário medicação, então ele vai ministrar, vai prescrever essa medicação. Num segundo momento, precisamos também de um psicólogo, porque o psicólogo vai ver qual é a natureza dessa depressão, da onde é que ela vem, porque o médico ele ataca os sintomas com a medicação, mas não basta nós atacarmos os sintomas, a gente precisa saber qual é a natureza dessa depressão, por que ela surgiu, para tratar e evitar que ela venha futuramente com focos muito mais intensos. E a partir do momento que eu medico, que eu vejo qual é o foco a raiz da minha depressão, a raiz do meu problema, eu já estou com 50% do meu tratamento garantido. Mas e os outros 50%, onde é que eles estão? Os outros 50%, eles estão também na parte de acreditar em alguma coisa, de ter fé no tratamento, de ter fé em algo maior, porque toda vez que a gente trabalha a nossa fé, nós estamos trabalhando a nossa energia negativa para uma energia positiva. Então aqui eu não estou me envolvendo na fé de ninguém, mas eu estou dizendo que a gente precisa entrar em contato com a gente mesmo, seja através daquilo que a gente acredita, seja através de uma religião, do jeito que for, mas buscar a nossa paz de espírito para que, juntamente com a terapia psicológica, juntamente com o tratamento psiquiátrico, a gente possa colocar este tratamento no trilho e fazer ele com seriedade. É preciso que a gente se ajude. Tratamento nenhum de depressão, ele dá certo se a pessoa não se ajudar. E isso a gente vê muito no consultório. As pessoas choram porque eu não estou melhorando, porque não está dando certo o tratamento, porque eu quero trocar a medicação. Não adianta. Nada disso resolve. O que resolve é tu entender que tu tem um transtorno,
procurar as ajudas técnicas corretas, mas também fazer a tua parte. Muitas vezes a pessoa que tem depressão, o familiar diz, fulana, faz isso, eu não quero, eu não tô com vontade, eu não consigo. Tenta. É preciso que se comece assim, um trabalhinho de formiguinha. Se hoje a gente conseguir fazer uma pequena coisa em prol da nossa saúde, em prol do nosso emocional, amanhã a gente vai conseguir fazer um pouquinho mais, depois da manhã um pouquinho mais, e quando a gente nota, a gente já venceu a depressão. Até a próxima, pessoal! E se você tem uma pergunta e gostaria de fazer para a Lisiane Omerich, nossa psicóloga aqui do Dia de Terapia, você pode enviar para as nossas redes sociais, no nosso WhatsApp 51997697129. A gente repassa e a sua dúvida também pode ser respondida por aqui. Bom, nós vamos voltar agora a falar sobre coronavírus, vamos voltar a falar com a repórter Helena Caetano sobre a questão do pico, não é? A Helena mais cedo já trouxe algumas informações para a gente sobre o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul já tem mais de 600 mortes, não é? Mas a gente vê em alguns municípios, caso aqui de Cachoeira do Sul, que o número de recuperados vai aumentando, os novos casos estão diminuindo, cada vez mais escassos. E aí, Helena, chegamos ao pico no Rio Grande do Sul? Até onde vamos? A que nível chegaremos com a pandemia? Essa resposta todo mundo quer, o Daniel. E, na verdade, eu te respondi lá no início da minha primeira intervenção, eu te dei a resposta sim e não, quanto a chegamos ou não ao pico. Quem descreve, quem fala sobre isso é o professor Fernando Barros, da Universidade Federal de Pelotas, com uma resposta que justifica um pouquinho a ambiguidade da minha resposta sim e não. Vamos ouvi-lo. Até onde nós vamos subir vai depender de nós. E quando é que nós vamos começar a cair também. Então, eu acho que nós estamos escrevendo a história dessa doença cada dia da forma como nós procedemos. E depende de cada um de nós procurar ser o mais cuidadoso possível para diminuir a possibilidade de contágio. Eu não tenho outra resposta. Eu acho que o futuro desse vírus nós não podemos saber. Ele está sendo escrito, nós vamos saber em 2021. Portanto, né, Helena, não tem receita de bolo. Não tem, Daniel. Depende de cada um. Isso fica cada vez mais claro. E a gente sempre destaca e chama a atenção dos telespectadores, da população em geral, de todas as pessoas, que sempre chamam mais a atenção a questão do número de novos casos, o avanço da pandemia, enfim, o número de óbitos, evidentemente que isso chama muito mais atenção. Mas há que se destacar também que, em meio a tudo isso, existem números que podem se chamar de positivos, promissores. Nós temos no estado 83% de recuperados, esse é o nosso índice. 15% dos casos confirmados no Rio Grande do Sul estão em acompanhamento, e desse total, 12% em hospitalização, necessitaram de hospitalização. São números que, se comparado ao restante do país, pode se chamar de positivos. Nós temos como exemplo também Cachoeira do Sul, aqui a nossa cidade. É mais um exemplo. Nós temos 108 casos confirmados até agora, 87 desse total já se recuperaram. É um número positivo, temos que saudar isso. Temos que saudar também que atualmente nós temos 21 em acompanhamento. Os números são promissores, mas ao mesmo tempo não há que se baixar a guarda. O governador Eduardo Leite, hoje pela manhã, pensando nisso e pensando também, levando em conta o início do mês de julho, em que o inverno é muito mais rigoroso aqui no sul do país, o governador fez um pronunciamento e chama a atenção, convoca a população para mais uma empreitada, para mais uma etapa nesta cruzada de combate ao coronavírus. Vamos ouvi-lo. Julho chegou com a pior das notícias. Nós estamos com um sinal de alerta ligado pelo ritmo de ocupação das nossas UTIs. Confiamos nos efeitos de contenção do nosso modelo do distanciamento controlado, mas o modelo só se concretiza a partir do comportamento das pessoas. Sobretudo nas regiões de bandeira vermelha, chegou a hora de mais uma dose de esforço. É fundamental que nos próximos 15 dias nós retomemos os níveis de isolamento intenso que nós observamos lá no início de abril, quando nós vivíamos naqueles dias os primeiros movimentos
de convivência com a doença. E agora, eu sei, estamos todos cansados, porque somos todos seres humanos, mas não é hora de desistir. Pelo contrário, diante desse momento mais crítico, a nossa melhor resposta e única resposta possível ainda é a persistência. Falta mais um pouco. É preciso força, portanto. Logo chegará a hora de nós podermos matar a saudade daqueles abraços, mas ainda precisamos de mais cuidado e de proteção, especialmente nos próximos 15 dias. Se puder, por favor, fique em casa. Tá aí, portanto, o apelo do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, né, Helena? E fazendo aí, portanto, um apelo à população. Podemos estar na reta final da pandemia, mas nem tanto. Então, todo cuidado ainda é pouco, né? Helena, obrigado pelas informações. Obrigada, Daniel. Um abraço a você e aos nossos telespectadores. Até a próxima. Ok, e aqui no NT Sul você sabe que pode mandar o seu recadinho, uma sugestão, a sua foto. O número do nosso WhatsApp é o 51 99769 7129. E também dá para participar desse nosso momento aqui de interatividade pelo Facebook, acessando aí facebook.com/TV Cachoeira. É justamente pelo Face que eu vou começar aqui as interações, não é? As mensagens que estão chegando dos nossos telespectadores. O José Luiz Costa de Oliveira faz aqui um comentário sobre as eleições, que estão definitivamente adiadas lá para novembro. Daqui a pouquinho a gente vai falar disso. E ele diz aqui o seguinte: boa tarde, bem que poderiam adiar para 2022, todas num ano só. Assim o povo fazia nas urnas uma vez só, não é? Diz ele aqui, inclusive, votar nulo. Ele está em Porto Alegre. Valeu, José, pela sua opinião aí, pelo seu comentário. Grande abraço para você. Daqui a pouquinho tem os detalhes sobre as eleições municipais de 2020. O Pedro Fortes passando por aqui também, a Jurema Barcelos, o Antônio Freitas Júnior dizendo aqui o seguinte sobre o auxílio emergencial, que nós falamos há pouco. Muita gente não conseguiu receber até hoje o auxílio. E ele diz aqui, não vi muita preocupação do Ministério Público Federal com isso. Tão importante ou até mais que ir atrás para resolver quem deveria receber o auxílio e não consegue, está passando fome. Então, o que o Antônio está dizendo aqui, que todos os órgãos estão muito preocupados com quem recebeu e não deveria, mas deveria também haver uma preocupação com quem não recebeu e precisaria ter recebido, né? Que tem um número aí considerável de pessoas. Obrigado, Antônio, pelo seu comentário. Angelita Dias também passa por aqui. Ela pergunta sobre o aplicativo Caixa Tem. Vários dias tentando entrar, horas de espera e não consigo acessar. Obrigado, Angelita, aí pelo seu relato. A gente passa aqui para a nossa produção para verificar esse caso aqui também. Obrigado pela participação. Vamos para a telinha, algumas mensagens aqui do nosso WhatsApp. A Juliana de Cachoeira do Sul gostaria de saber se vai se prolongar as parcelas do auxílio. Juliana, a informação que a gente tem é que são mais duas, não é? Mais duas parcelas do auxílio emergencial para quem já recebeu. Foi anunciado essa semana pelo governo. O Luiz Fernando também manda mensagem. O sol voltou a brilhar no Piquiri depois da chuva. Mandou foto pra gente aqui. Aí está a imagem do Piquiri, a bela árvore, belo campo aí, não é? Dia ensolarado, de muito frio. Daqui a pouquinho a gente vai falar da previsão do tempo. Vai mandando seu recado, vai mandando sua mensagem pra gente, sua opinião, concordando, discordando, e já já a gente põe no ar aqui. A seguir, Câmara dos Deputados aprova adiamento das eleições para o mês de novembro. Começa a instalação das lâmpadas de LED em Cachoeira do Sul. E ainda, a gente conversa com o vereador Igor Noronha, que colocou o nome à disposição do MDB para se candidatar à Prefeitura de Cachoeira. O intervalo é rápido, fique com a gente. Meio-dia e 32, o NT Sul já de volta. Obrigado pela sua companhia com a gente aqui na Novo Tempo. E olha, a vacina contra a gripe foi liberada ontem para toda a população em Cachoeira do Sul, com as doses que ficaram disponíveis depois da vacinação dos grupos prioritários. E depois de uma atualização nos números, a Vigilância Sanitária informou que o atual número de doses disponíveis para toda a população é de aproximadamente 10.100. Quem quiser se vacinar pode ir a qualquer um dos postos de saúde de Cachoeira, das 7 da manhã ao meio-dia e de 1 da tarde até às 16, até às 4 horas da tarde. Depois da passagem do ciclone Bomba aqui pelo sul e sudeste do país, fica o frio. Hoje as temperaturas já diminuíram um pouco e nos próximos dias devem cair ainda mais. Veja agora na previsão do tempo.
Quinta-feira com sol e poucas nuvens em Cachoeira do Sul, após os vendavais da semana. Faz frio, mínima 6 graus e máxima 11. Sexta-feira vai ter sol e muito frio com previsão de geada ao amanhecer. Mínima 2 graus, máxima 13. Sábado igualmente deve ser gelado, com chance da ocorrência de geada ao amanhecer, mas a amplitude térmica atenua um pouquinho o frio. Mínima 4 graus, máxima 18. Confira no mapa como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. A quinta-feira tem muito frio, o sol aparece, mas o ingresso de ar gelado derruba os termômetros. De acordo com a Metsul Meteorologia, com o distanciamento do ciclone, um centro de alta pressão passa a atuar sobre o Rio Grande do Sul. Por conta disso, há uma pequena chance de neve em regiões isoladas, como São José dos Ausentes. Nas demais regiões gaúchas, apesar das baixas temperaturas, o sol predomina. Na capital Porto Alegre, a temperatura máxima prevista é de 12 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 11. Também 11 em Passo Fundo, no norte do estado, e em Santa Maria, na região central. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 15 graus. Para Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 12 graus. Portanto, prepare o casaco porque tem muito frio na sexta-feira no Rio Grande do Sul. Gente, ontem a família da Juju, a bebezinha de Santa Cruz do Sul que sofre de atrofia muscular espinhal, recebeu a notícia de que a União recorreu da decisão judicial que a obrigava a pagar o tratamento de 9 milhões de reais para a menina. Na página Ame Juju RS, foi publicada uma nota de esclarecimento mantendo a mobilização dos voluntários, mencionando que isso já era esperado e que a confiança na justiça permanece. A família está acompanhando ou fazendo o acompanhamento jurídico para definir os próximos passos que garantam a medicação para a Juju antes que ela complete 2 anos de idade. Prazo limite para que a medicação produzida nos Estados Unidos tenha efeito. A pequena está com 1 ano e 5 meses. É uma verdadeira corrida contra o tempo. A UFSM, aqui de Cachoeira do Sul, em parceria com a Prefeitura, está arrecadando equipamentos eletrônicos para auxiliar estudantes da rede pública de ensino durante esse período de atividades remotas. A repórter Gabriela Belo conta como funciona essa campanha. Boa tarde, Gabi. Olá, Daniel. Boa tarde a você e boa tarde a todos que acompanham o NT Sul de hoje. Para falar melhor detalhes aí desse projeto, a gente conversa com o diretor da Universidade Federal de Santa Maria, campus Cachoeira do Sul. Seja muito bem-vindo, Rogério, ao NT Sul de hoje. Obrigado, Gabriela. Boa tarde. É um prazer estar aqui para conversar com a TV Cachoeira. Conta pra gente como que nasceu esse projeto, qual é o objetivo dele. A Pró-Reitoria de Extensão lançou uma edição de uma campanha para arrecadação de equipamentos eletrônicos, tablets, smartphones, computadores, notebooks ou desktops, lá em Santa Maria, e nos consultou para ver se nós tínhamos interesse em fazer uma edição aqui em Cachoeira. A ideia da campanha é destinar todos os itens que forem doados para a rede pública municipal de ensino. Muitos desses estudantes agora estão tendo aí aulas remotas e não têm esses equipamentos e por isso estão sentindo aí falta de muitos materiais. São itens estratégicos hoje, Não tem como fugir da tecnologia para conseguir fazer esse enfrentamento à pandemia, conseguir acompanhar aulas nessas condições que nós estamos. E podem ser doados todos os equipamentos que a pessoa tem em casa, não está utilizando mais, ou mesmo está utilizando, mas pretende descartar, pode procurar o FSM. Nós temos um número para contato, WhatsApp, é 51 98 931 6797. A pessoa pode entrar em contato através desse número, passar seu endereço, nome completo, o item que deseja doar, e aí o veículo institucional da UFSM vai até a residência para fazer o recolhimento. E vocês já têm o destino? Já têm os estudantes beneficiados? Nós vamos entregar todos os itens que forem arrecadados, vamos entregar à Secretaria Municipal de Educação para que ela faça o encaminhamento. Como que está essa campanha? Porque o período é bem curto, Vai só até amanhã. A campanha ainda está bastante tímida. Nós estamos pensando em estender um pouco mais o prazo. Não tem nenhum problema se alguém quiser entrar em contato na próxima semana, informando o que deseja doar. Nós queremos sensibilizar as pessoas, Faça uma criança feliz. A ideia dessa campanha é isso, fazer uma criança feliz. Quantos equipamentos vocês já arrecadaram até agora? Eu não tenho a relação aqui, Gabriela, da quantidade, mas ainda é pouco.
poucos, o pessoal está bem tímido, então realmente... Isso, o pessoal está tímido. Então, eu faço um apelo, né? Aquela pessoa que tem um celular que não utiliza mais, um notebook, um computador de mesa, que façam uma doação. Apenas materiais que estão funcionando devem ser doados? Preferencialmente equipamentos que estejam funcionando, né? A informática da UFSM do campus de Cachoeira fará uma triagem desses equipamentos para colocar em condições, então nós estamos dando preferência para aqueles equipamentos que estejam em condições de uso. Então tá, vamos aproveitar e deixar mais uma vez o número de WhatsApp, porque acredito que nesse momento, né, muitas pessoas que estão assistindo estão aí com vontade de fazer sua doação. Posso repetir então, Gabriela? Claro. É 98 93 16 797. Por favor, faça ajuda a fazer uma criança feliz. Verdade. Aí com tablets, smartphones, né, notebooks, também computadores de mesa, tudo é bem-vindo. Tudo é bem-vindo. Com certeza vai fazer diferença na formação dessas crianças. Bem, diretora, agradeço a tua participação, agradeço você detalhar um pouquinho mais desse projeto para a gente e esperamos que a campanha, assim, seja um sucesso e que logo, né, as crianças aqui, estudantes do município, possam ter acesso a todas as plataformas de ensino. Muito obrigado, Gabriela, sempre à disposição. Tá bem. Daniel, essa foi a participação do Rogério Brits, ele que é diretor da UFSM Campus Cachoeira do Sul, então detalhando o projeto que pretende arrecadar tablets, notebooks, computadores de mesa e também smartphones para ajudar os estudantes neste período de pandemia. Eu volto com você. Tá aí uma boa iniciativa, né? Então, se você tem em casa aí um computador sobrando, um tablet, quem sabe já ficou um pouquinho desatualizado, você está pensando em trocar, que tal também oferecer a alguém que realmente vai estar precisando muito, caso de um estudante, né, nesse período aí de pandemia, em que aula mesmo, só de maneira remota. Fica a dica aí de um bom projeto da UFSM. Bom, a gente fala agora sobre as eleições 2020, porque a Câmara dos Deputados aprovou ontem a proposta de emenda à Constituição que muda as datas das eleições municipais deste ano. A PEC, que partiu do Senado, determina que os 2 turnos eleitorais, inicialmente previstos lá para os dias 4 e 25 de outubro, vão ser realizados nos dias 15 e 29 de novembro. A votação de ontem também trouxe alterações ao chamado calendário eleitoral, ou seja, tem novas datas para registro de candidaturas, início de propaganda eleitoral obrigatória e outras datas aí também. Nós vamos para a tela agora e vamos verificar algumas dessas datas que são importantes para todos os municípios e a gente destaca aqui o seguinte. 11 de agosto, emissoras de rádio e televisão ficam proibidas de transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato. Vejam que esse tópico estava previsto para 30 de junho, inclusive a gente noticiou aqui, então agora o novo prazo aí é 11 de agosto para desincompatibilização, para quem faz comentário fixo, para quem apresenta algum jornal, algum programa de rádio, enfim, para fazer a desincompatibilização. 31 de agosto a 16 de setembro, realização das convenções partidárias para definição de coligações e escolha dos candidatos. As convenções poderão ser por meio virtual, dando, portanto, mais tempo aos partidos para fazer aquelas negociações no sentido de 2 partidos se juntarem numa majoritária. Enfim, mais tempo, portanto, para que os partidos se organizem até as prévias. 26 de setembro, último dia para registro das candidaturas e início do prazo para que a Justiça Eleitoral convoque partidos e emissoras de rádio e TV para a elaboração do plano de mídia. E aí, depois de 26 de setembro, início, portanto, da propaganda eleitoral, inclusive na internet. Próxima tela aqui, a partir do dia 11 de agosto. Aliás, eu acho que a gente tem aqui a mesma tela, né? Eu precisava de algumas outras informações, mas não tem problema. A gente vai disponibilizar todas elas lá no nosso site, novotempo.com/NTSul. E fica fechado, então, ficou fechado aí as novas datas, ficaram fechadas as datas para as eleições 2020, 15 e 29 de novembro, portanto, as eleições municipais deste ano de 2020. Todos os detalhes, todos os bastidores lá no nosso site e aqui também no NTSul diariamente. As luminárias de LED dos projetos de revitalização da iluminação em vias e prédios públicos de Cachoeira do Sul começaram a ser instaladas. Ao todo, 558 luminárias de 17 ruas devem ser substituídas. A empresa líder instaladora elétrica, contratada pela RGE,
começou a substituir as luminárias na tarde de quarta-feira. A largada foi na rotatória e o trabalho seguiu pela Rua Júlio de Castilhos. O serviço foi retomado na manhã gelada desta quinta-feira. A previsão é que a empresa consiga instalar cerca de 50 luminárias por dia. Os primeiros 32 componentes são para julho, descendo pela Rua Saldanha Marinho até o Hospital de Caridade e Beneficência, onde 53 luminárias serão instaladas. Depois, a equipe vai para a Rua 7 de Setembro, outras 57, e na Bento Gonçalves, para instalar mais 24 luminárias. Ao todo, 558 componentes devem ser substituídos em 17 ruas do município. A empresa líder instaladora elétrica não soube precisar o tempo para concluir o trabalho. Garantem que isso depende das condições dos postes. O NT Sul dá prosseguimento agora à série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Cachoeira do Sul. Nós vamos conversar hoje com Igor Noronha. Igor, que é vereador, advogado, primeiro vice-presidente do MDB aqui no município. Igor, boa tarde, prazer te receber aqui no NT Sul de uma maneira virtual, né? Em tantos momentos estivemos juntos aqui no estúdio, mas dado o contexto, à distância. Obrigado pela companhia e por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Daniel, a disponibilidade de você, da gente estar tendo esse debate. Eu acho que nós estamos num processo de readequação das nossas rotinas e o fato da gente poder levar os cachoeirenses pela tela da TV Cachoeira não é algo diferente. A gente procura se adaptar em função da imposição de limitação que o Covid nos apresenta, né? Mas o importante é a gente levar, como eu disse, ao telespectador cachoeirense, através das telas da TV Cachoeira, a nossa manifestação, a nossa informação. Perfeito. Igor, eu quero começar te perguntando sobre esse cenário eleitoral, não é, que já está relativamente próximo, com algumas mudanças, já passou um adiamento das eleições no Senado, essa discussão prossegue agora na Câmara dos Deputados, mas o mais provável é que as eleições terminem ocorrendo aí na reta final de novembro. Como é que você percebe essa mudança e como isso afeta toda a mobilização que precisa acontecer do ponto de vista dos partidos, das prévias, das discussões internas? Nós já, internamente, nós já estamos com o partido organizado. No que toca à nominata, no que toca aos nomes para compor a nominata de candidatos a vereador que vão buscar a representação do partido na Câmara Municipal, e eu recebi com bastante satisfação o fato do Congresso já estar legislando para que a eleição acontecesse ainda esse ano. Eu acho que todos os agentes públicos que estão ocupando o cargo neste mandato pediram voto em 2016 para 4 anos. Continuo achando temerário a pretensão de alguns de permanecerem nos cargos com a uniformização das eleições, se aproveitando casuisticamente, oportunamente, de uma situação de exceção, que é a questão da pandemia. Inclusive, eu venho defendendo isso bastante. Um trabalho acadêmico que me foi encomendado pelo Observatório do Covid da UFSM, do qual eu sou acadêmico do curso de mestrado, eu abordei exatamente isso, a segurança jurídica que nós, enquanto agentes políticos, enquanto eleitorado, tem que ter da renovação dos mandatos. E isso se dá, inevitavelmente, tem que se dar esse ano. A gente vê com bastante satisfação o fato do Congresso estar, ainda que precisar modificar a data, que a eleição aconteça esse ano. Na última eleição presidencial, a gente teve uma polarização máxima no país, né? E parece que a eleição não acabou. Esse clima, ele continua, né? Inclusive, na segunda-feira, na sessão da Câmara de Vereadores, o senhor pontuou esse aspecto aqui de Cachoeira do Sul, destacando que a gente tem tido poucos debates que sejam debates propositivos, a gente tem muita discussão em torno, claro que é o momento, né, para a discussão dos nomes, mas
pode ser que essa polarização também se dê aqui em Cachoeira do Sul, em detrimento de assuntos tão importantes. E aí, no seu discurso, eu lembro de ter ouvido e assistido na segunda-feira você falando sobre a questão do lixo, né, que foi prorrogado agora, o fim dos lixões, assim como outros assuntos importantes que Cachoeira do Sul precisa abordar, não é? A questão do saneamento básico, enfim. Você acha que vai ter um ambiente polarizado também nessas eleições aqui em Cachoeira? Olha, nós estamos percebendo que esse ambiente polarizado não tem servido para ninguém. Não resolve o problema de ninguém, não encara os problemas da nação de forma madura, de forma responsável, muito antes pelo contrário. Só cria um ambiente ruim, o ambiente onde relações de amizade, relações familiares, elas estão se deteriorando em função dessa polaridade. Então, nós já temos a experiência de que isso não está dando certo. Quando eu digo que o debate aqui no município está sendo pessoalizado, eu digo que ele está só circulando em torno de nomes. E aqui eu não vou entrar no mérito desse ou daquele nome. Eu acho legítimo que os partidos lancem e o processo de representação ele se dá dessa forma, é a partir de nomes, mas muito mais importante que nomes, o que a cidade precisa é um projeto de governo do município, a partir da autonomia, a partir das competências que o município tem. E aí é inevitável que nós façamos o questionamento que nem nós fizemos na última sessão da Câmara, que tu bem mencionaste aqui. Os problemas efetivamente do município, quem está disposto a abrir esse diálogo? Quem está disposto, quem tem formação, quem tem conhecimento para enfrentar os problemas do município? Eu ouço dizer que a solução para os problemas do município está em Brasília, que só lá que se resolve. Só um pouquinho. Desde 1988, com a Constituição Federal, o município é um ente autônomo na federação. E essa autonomia passa também pelos gestores assumirem as responsabilidades. Eu dizer que quero ser prefeito simplesmente para colocar o meu quadro numa parede de gabinete, não preciso disso. A minha formação, o meu histórico profissional não permite que eu me dê a esse propósito. Muito antes, pelo contrário. Nós temos temas importantíssimos que não se vê ninguém dos pretendentes à administração do município falar. Nós temos uma emenda constitucional 103 que vai interferir sobremaneira no nosso sistema de previdência dos municipários. E aqui eu quero lembrar o telespectador que eu tentei na Câmara de Vereadores montar uma comissão da Câmara para discutir o FAPS e não tive adesão. Nós estamos discutindo com a sociedade civil organizada, nesse mesmo meio que nós estamos fazendo aqui, de forma virtual, a gente está discutindo alternativas para o sistema de previdência dos municipários, que logo, logo vai entrar em colapso. A quem interessa um sistema de remuneração que injeta na nossa economia 14 milhões por mês? A quem interessa que esse sistema entre em colapso? Imagina o comércio, se não tiver esse processo de inserção de recurso, de injeção de recurso para movimentar. O que vai acontecer? Ninguém conversa sobre isso. Recentemente passou no Congresso o novo marco regulatório do saneamento. Nós temos um contrato tormentoso com a Corsan, que eu fui um signatário que defendi, porque defendo que a água tem que ser administrada por um ente estatal. Mundo afora, onde se privatizou a água, se viu que as pessoas passavam necessidade porque não tinha saneamento, não tinha acesso à água de qualidade. Quem é que discute isso? Ninguém discute isso. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos, esse ano, completa 10 anos. O nosso processo de recolhimento de lixo, seja por contêiner, seja por caminhão, isso sangra as finanças do município. Quem é que tem um plano de otimização disso? Quem é que trabalha? Quem é que pensa em melhorar o processo de reciclagem, diminuindo o volume de lixo que é destinado? Os recursos que são destinados para recolhimento e destinação do lixo
são recursos milionários. Eu estou falando aqui de cifra de 300, 350 mil mês que vai para o lixo, porque não se tem uma política de resíduo sólido do município. Quem é que discute isso? Então, são esses debates, Daniel, são esses assuntos que interessam a municipalidade, que tem a ver com a qualidade de vida das pessoas, que eu quero levar para um debate sucessório municipal. É claro que tem toda a questão partidária, eu não sou candidato de mim mesmo, o MDB tem um diretório com 45 nomes, certo? E se daqui a pouquinho esse ou aquele líder quer se lançar num projeto alternativo, assim como eu, esse líder, essa liderança, vai ter que passar pelo crivo desses 45 nomes. Ok. Igor, pensando em 2021, o prefeito aquele que for eleito, vai assumir um município com esse cenário que você minimamente descreveu, né? Em tese pós-pandemia, porque provavelmente já vamos ter uma vacina, a economia vai precisar retomar, mas é um começo de governo com muita coisa a ser feita. Qual que é o perfil ideal de um prefeito que precisa assumir neste cenário com tamanhos desafios? Um perfil de coragem, um perfil de alguém que enfrenta o problema, não foge às suas responsabilidades, mas busca, a partir das potencialidades do município como Cachoeira do Sul, com a sua vocação econômica toda voltada para o setor primário, com a nossa lavoura pujante, com a nossa genética de ponta, com vários produtos que saem das lavouras, que saem das propriedades, sendo referência no Rio Grande, Brasil afora, aproveitando essas potencialidades para trazer dinâmica à nossa economia, aproveitar as universidades, aproveitar o modelo econômico que nós temos aqui e potencializar. Eu acho que esse é o perfil do gestor que vai assumir Cachoeira do Sul a partir de 1º de janeiro de 2021. Ok. Bom, para a gente encaminhar já para o nosso fechamento, estamos conversando aqui com o Igor Noronha, ele que é primeiro vice-presidente do MDB em Cachoeira do Sul, vereador, colocou seu nome à disposição para concorrer como pré-candidato, né, inicialmente, pelo MDB aqui no município de Cachoeira do Sul. Igor, uma das coisas que certamente serão determinantes nessa próxima eleição é a questão da nominata de vereadores, né? Tem uma modificação considerável na questão dos chamados puxadores de voto, né? E se discutia muito o chamado efeito tiririca, ou seja, uma pessoa que faz uma votação expressiva e ela leva consigo um número maior de, vamos dizer assim, de outros candidatos, mas que fizeram uma votação, quem sabe, inexpressiva. Então agora mudou essa questão do quociente eleitoral, né, dos votos necessários, e os partidos precisam trilhar aí um caminho mais longo. Como é que está essa articulação do MDB em relação à sua nominata de vereadores? Como eu falei anteriormente, a nossa nominata está pronta e nós temos uma nominata uniforme, uma nominata parelha. Não temos nenhum candidato com efeito tiririca, para usar a expressão que tu falaste há pouco. E isso faz com que a própria composição e a própria eleição ela se dê de forma mais homogênea possível. Eu, em 2012, por exemplo, fiquei a 20 votos da eleição. A diferença do segundo para o terceiro colocado na eleição de 2016 foi 18 votos. Fruto do quê? De um trabalho homogêneo que a gente faz, de um trabalho sincronizado com todos os candidatos, para que todos tenham as mesmas oportunidades, o acesso às mesmas informações e que todos tenham as mesmas condições de disputar um espaço na Câmara Municipal. Nós temos a composição completa de homens, de mulheres, e com certeza a nominata que o MDB vai apresentar nessa eleição é uma nominata qualificada, uma nominata diversificada, uma nominata que tem tudo para fazer valer a força do partido em nível local, em nível estadual e em nível nacional. Ok, nós conversamos aqui com o Igor Noronha, ele que é vereador do MDB, primeiro vice-presidente da sigla no município e, como destaquei já anteriormente, colocou seu nome à disposição para concorrer, se assim a sigla entender, não é, como candidato a prefeito em Cachoeira do Sul. Igor,
obrigado pelo tempo cedido a nós aqui. Gostaria de dizer algo mais ainda para a gente finalizar o nosso bate-papo? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Em diversas vezes eu falei isso e quero aqui reiterar os votos de parabenização a vocês todos da equipe da TV Cachoeira pela qualidade da informação que levam à casa dos cachoeirenses, pela credibilidade, pelo profissionalismo que vocês têm. Não por acaso vocês estão presentes em muitas casas do nosso município, porque faz um trabalho sério, um trabalho diferenciado em nível de imprensa. Isso é motivo de orgulho para nós, porque todos são profissionais daqui do município, é gente nossa fazendo a informação, levando a informação para a gente da nossa terra. Eu que agradeço a oportunidade, o privilégio de estar mais uma vez aqui conversando com vocês e levando a nossa mensagem como agente político à casa de todos os cachoeirenses. Um grande abraço, sucesso no trabalho de vocês e que possamos, em outras oportunidades, cada vez mais nos encontrar aqui na tela da TV Cachoeira. Um grande abraço. Obrigado ao vereador Igor Noronha, do MDB, que conversou com a gente, trazendo os bastidores, portanto, dessa sigla, não é? Para as eleições 2020, que já estão próximas e agora já com data definida, né? Como a gente trouxe nesta edição do NT Sul. O NT Sul de hoje está chegando ao fim. Muito obrigado pela sua companhia. novotempo.com/NT Sul para você rever as reportagens e também ter outras informações. Espero você amanhã ao meio-dia. Tchau!